Olá, tudo bem? Espero que sim. E no vídeo de hoje vamos falar sobre como vai ser a nossa catequese no próximo domingo, né? Na verdade, vamos ter dois sacramentos para vocês ao mesmo tempo, né? Vocês vão ter a primeira confissão e a primeira comunhão, né? A teoria de ambos os sacramentos eu já dei nos nossos encontros presenciais quando eles ainda existiam antes da pandemia. Então a gente vai se centralizar mais na parte prática de ambos os sacramentos, tá bom? Vamos começar com a confissão. A gente vai se centralizar na parte prática, tá? A teoria, se vocês tiverem dúvidas, perguntem no nosso grupo de WhatsApp ou até aqui mesmo nos comentários do vídeo, tá bom? Vocês vão lá na confissão, vocês vão lá, vão encontrar o padre, possivelmente no mesmo dia da primeira comunhão, um pouco antes da missa. Vão chegar lá e vão fazer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira frase que vocês falam é: perdoe-me, Padre, esta é minha primeira confissão. Esse perdoe-me, Padre é justamente para criar uma atitude humilde por parte da sua parte, uma atitude penitente, tá? Se não fosse a sua primeira confissão, como seria esse começo? Seria parecidíssimo, com uma única diferença. Vocês falariam: perdoe-me, Padre, não me confesso faz 1 ano, 2 anos, 1 mês, 2 meses, entendeu? A primeira coisa que se faz numa confissão é assumir uma atitude penitente, uma atitude de humildade e dizer há quanto tempo não se confessa, não se pratica esse sacramento. Como vai ser a primeira vez de vocês, vocês falam: perdoe-me, Padre, essa é a minha primeira confissão. Ele vai dizer: pois não, meu filho, pode falar seus pecados. Você vai elencar os seus pecados de maneira objetiva. Entendeu? Como é? Vocês vão falar assim: briguei com minha esposa, briguei com meu pai, briguei com minha mãe, peguei e trocou a mais na padaria, percebi e não devolvi. Por aí vai, por aí fora. Entendeu? Então você tem que ser objetivo. Você não deve ter explicações para o seu pecado. Por exemplo: cheguei cansado em casa e briguei com minha esposa. Esse cheguei cansado em casa é desnecessário. Você não precisa dar desculpas do que porque você pecou, entendeu? Então você tem que ser objetivo. Fiz isso, 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 isso. Sem se justificar, porque se você está se confessando, porque você se arrependeu. Então não tem por que você botar justificativas, né? Tentar se defender assim, né? Não. O pecado da confissão, você só tem o perdão real dos pecados se você realmente reconhece aquilo como um pecado e se você arrepende de ter feito ele, entendeu? Como já discutimos na sala de aula. Após você ter falado todos os seus pecados, o padre costuma dar um breve conselho, né? Dependendo do pecado, é de maneira diferente. E ele costuma dar uma penitência também. A penitência pode ser uma boa ação, como dar alimentos para alguma instituição, né, por exemplo. Pode ser também rezar um determinado tipo de oração, né? Rezar um terço, rezar um rosário. Às vezes a penitência pode ser uma peregrinação, né? Por exemplo, quando possível, vá até o santuário da Mãe Rainha, né? Então a penitência geralmente são orações que ele prescreve, mas pode ser outras coisas também. Ele vai falar a forma de absolvição, né? Que é: eu te absolvo de todos os seus pecados, etc. E vai falar: vai em paz. Após esse vai em paz, você vai em paz, entendeu? O sacramento da confissão acabou. Em algumas ocasiões, o padre pode, antes de dar a absolvição, falar para você recitar o ato de contrição.
Como vocês vão se confessar pela primeira vez, isso não é muito comum. Mas eu vou mandar no nosso grupo de WhatsApp um ato de contrição lá em texto para vocês terem, tá bom? Posso levar meus pecados anotados num papel para não esquecer? Não é muito comum isso, porque em teoria você vai fazer antes de ir para a confissão um exame de consciência, importantíssimo inclusive, no que você vai sentar na sua casa, vai pensar, puxa, o que eu fiz de errado, o que eu posso melhorar, quais foram as minhas más ações, né? Então faça esse momento em sua casa durante essa semana, ou mesmo no próprio dia, e faça-se essa lembrança do que você fez e que precisa ser confessado. Os pecados comuns, por exemplo, você tomou uma fechada no trânsito e xingou a pessoa, né? Esses a própria missa absolve. Aqueles pecados que afligem a sua consciência, ou que afligem os 10 mandamentos, né? Pior ainda, esses têm que ser confessados, tá? Então, se o pecado te incomodou, confesse. Se o pecado de alguma forma quebra um dos 10 mandamentos, confesse. Beleza? Então, fazendo esse exame de consciência, creio que os seus pecados vão ficar bem vívidos nas suas mentes, né, na sua memória. Mas se quiser, anote, só tome cuidado com esse papel. Terminou a confissão, rasgue o papel. Beleza? Mas se puder evitar, é melhor. Após a confissão, cumpra o quanto antes, quanto for possível, a penitência dada pelo padre. Não conte para ninguém a sua penitência, muito menos seus pecados. Em teoria, depois da confissão, você se arrependeu, foram apagados. Beleza? Novamente, dúvidas, não deixe de mandar mensagem para o nosso grupo de WhatsApp. Ok? O dia da primeira comunhão. Bom, a missa da primeira comunhão é uma missa como qualquer outra, com a diferença que vai ser a primeira vez de vocês de receber a Sagrada Comunhão. Então, existem algumas coisinhas específicas no meio da missa, tá? A primeira delas é referente à renovação das promessas do batismo. O padre vai perguntar para vocês 5 perguntas e elas têm respostas específicas. A resposta das primeiras é renuncio. Ele vai perguntar: renunciais ao demônio, fonte de todo mal? Renuncio. Renunciais ao pecado? Renuncio. Depois vai ter perguntas que a resposta vai ser creio. Creio nas igrejas católica, apostólica romana? Creio. Creio em Jesus Cristo, o único Filho de Deus Pai? Creio. Entenderam? O próprio padre vai avisar quando é creio e quando é renuncio. Importante é que você responda: renuncio na hora certa e creio na hora certa. Não é quando o padre pergunta: renuncias ao demônio? Você responde sim. Não, não é sim. É renuncio, no singular. Também não é no plural, não é renunciamos. Renuncio ao pecado? Renuncio. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio. Não é responder sim, não. E também não é cremos, é creio. Responda com voz alta, firme e decidida, tá bom? Na hora da comunhão, vocês todos vão comungar antes de todo o restante da Assembleia, antes de todo o restante da igreja. Essa parte seria muito melhor ensaiada no nosso encontro ao vivo. Infelizmente, devido à pandemia, não dá para ser, né? Aliás, uma pena realmente que a pandemia pegou a catequese de vocês, né? O ideal seria ter um retiro antes da primeira comunhão, para a gente falar novamente do sacramento da Eucaristia, falar do sacramento da confissão, falar do dia de hoje, da alegria que é ter Jesus, de receber Jesus na Sagrada Eucaristia. Quando você comunga, né, você traz Jesus para perto de você.
A palavra comunhão pode ser entendida como uma comum união entre você e Cristo. Então, uma união muito próxima de você com Deus, né? É o sacramento mais importante, se formos ver dos 7. Toda missa é uma oportunidade única de você se encontrar com Jesus. Então, já que não podemos ensaiar, preste bastante atenção, tá? Você vai na filha da comunhão, prestando atenção, né? Centrado. Vai ter talvez parente tirando foto? Não olhe para o parente nesse momento, não se distraia, tá bom? Fique com as mãos assim, ó. A direita em cima da esquerda, enquanto está na fila. Quando chegar na frente do padre, o padre vai lhe mostrar a Eucaristia, né? E vai lhe perguntar. Não vai perguntar não, vai falar, vai exclamar: Corpo de Cristo. Você responde: Amém. No sentido de que você crê que Cristo está naquele objeto. Que aquele objeto não é mais pão, não é mais... Na verdade é farinha, água, hóstia antes de ser consagrada. Mas após a sua consagração, ela se torna o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Então o padre lhe mostra Jesus, literalmente, tá? Corpo de Cristo, amém. Pegue a hóstia, comungue na frente do padre, vá, pode ir assim, se quiser, com a mão posta assim, ou com a mão no coração, você escolhe. Volte para o seu lugar. Voltando para o seu lugar, você vai tirar foto, conversar com o vizinho, abraçar o parente? Não, você não vai fazer isso não. Você vai rezar, ou ajoelhando-se normalmente, né? Você está sentado aqui, ajoelha na frente mesmo, né? Ou se por algum motivo você não puder ajoelhar, às vezes está com joelho machucado, perna machucada, né? Você vai colocar suas mãos ou no coração, ou assim, ou nos joelhos, feche os olhos e reze. Ah, o que eu vou rezar? Você vai rezar o que você quiser. Jesus está com você nesse momento. Você vai poder... A melhor oração é conversar com Cristo nesse momento, né? Converse o que você sempre quis conversar com Jesus. Converse mesmo. Se não quiser conversar com os lábios, não tem problema. Faça uma oração mental. É até melhor. É até melhor. Porque de olhos fechados, rezando dentro do seu ser, você vai poder se concentrar mais na oração e vai poder escutar. A oração é o encontro daquele que ama Jesus com aquele, com Jesus. É o encontro de Jesus que ama você e você que ama Jesus. Então é um ato de amor a oração. Então aproveite esse momento da oração para dizer o que você quiser e faça uma oração mental. Não tem problema. O ideal realmente de você ficar ajoelhado de olhos fechados ou sentado de olhos fechados é esquecer o que está acontecendo à sua volta e se concentrar nesse momento. Tempos e locais de fotos serão criados. Momentos de tirar foto vão existir, mas não desperdice o momento da comunhão se distraindo. Beleza? Então, esses dois sacramentos importantíssimos. A confissão cria uma página em branco. E na Santa Missa, você vai escrever nessa página em branco o seu primeiro encontro com Cristo. Muito bonito. Momento inesquecível, importantíssimo para a história da sua salvação. Beleza? Sacramento da Eucaristia, deixado pelo próprio Cristo para nossa salvação. Que seja um bom encontro para você. Amém? Então, eu acho que eu não esqueci de nada, né? Todo o restante, assim,
normal, uma missa normal, assim, no seu restante das leituras dos outros acontecimentos. É uma missa que tem ofertório. Chegou a minha filha aqui, ó. É uma missa que tem ofertório, é uma missa que tem a bênção final, tem as leituras. Só que no meio da missa, né? No meio da missa tem essa diferença, tá? Isso deve acontecer por volta do momento da homilia, tá? Então não se preocupe, a gente vai estar lá para ajudar vocês, tá bom? Fiquem com Deus e a gente vai estar mandando mais vídeo aí durante a semana, tá bom? Mais áudio para vocês acompanharem. Fiquem com Deus. Bom domingo para vocês. Dúvidas já sabem, né?